Senhoras e senhores, bom dia novamente. Aqui quem vos fala é o presidente do Sindicato das Santas Casas do Estado de São Paulo. Estamos com muito prazer novamente aqui, mais uma hub hospitalar. É, Obviamente que é o papel desse sindicato patronal orientar todos aqueles que atuam na área de prestação de serviços de saúde com alguns produtos, com alguns prestadores de serviço que, obviamente, diante de suas habilidades, diante dos seus objetivos, podem contribuir muito para as entidades, sejam elas clínicas, hospitais, hospitais de alta complexidade e até mesmo áreas que atuam na gestão de educação e, obviamente, sempre ligado às questões da saúde. A Hospitalar é parceira do sindicato já há alguns anos, todos os anos estamos lá, realizamos lá o nosso seminário multidisciplinar, como fizemos esse ano, e obviamente estamos aqui hoje com um ilustre convidado, para que a gente possa aí conversar bastante hoje sobre um tema que vem sendo discutido muito com os hospitais, que trata-se aí do programa de aprendiz e caminhos para a regularização de oportunidades, em especial as questões que são colocadas com relação à lei de cotas, né? Então eu queria desde já agradecer o meu nobre convidado, do professor Luiz Douglas. Seja bem-vindo, Luiz. Para nós é uma satisfação enorme a Associação AMA estar aqui participando conosco, né? Agradecer imensamente a sua colaboração, Luiz. Olá, presidente Edson, a todos que nos acompanham. Quero, em nome da Associação Nacional de Administração, né, dentro de um ano tão importante que o administrador completa a profissão 60 anos, né, reconhecida aí, poder ter uma parceria com o Sindiosfio. Agradecer novamente, presidente, pela confiança, né, e nesse evento tão importante do segmento hospitalar, poder trazer aí caminhos e trocar aqui ideias, informações sobre não só o cumprimento da cota de aprendizes, né, do normativo, mas de realmente mostrar que hoje as empresas utilizam a contratação de jovens como uma estratégia dentro das suas organizações, dentro das suas empresas, dentro dos RHs, né? Os RHs cada vez mais estratégicos. Então, quero agradecer e fico à disposição para poder fazer uma breve apresentação, trazer um pouquinho da nossa associação e a gente falar desse tema tão importante aí da cota de aprendizes. Obrigado. Obrigado, a satisfação é nossa, Luiz. Veja bem, ao fato de que recentemente nós, ao aderirmos uma parceria com a ANA e junto com o sindicato, a ideia nossa é procurar auxiliar todos aqueles que têm algumas dificuldades ou têm alguma necessidade no preenchimento de cotas, seja ele na questão de aprendizagem, seja ali da lei de cotas, né? Então eu queria desde já deixar você à vontade para você explicar o que é a ANA, o que que ela faz, quais são os objetivos, e no decorrer, após a sua apresentação, a gente começa a fazer algumas perguntas e deixar também para o nosso público para que possam fazer perguntas aí no chat. Fique à vontade, Luiz, para você Perfeito, fazer a sua presidente. apresentação. Agradeço mais uma vez. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu entrar aqui na minha tela. Só um minutinho. Só me fala se vai aparecer. Outra tela aqui que não. Já aparece para vocês aí ou não? Já aparece, presidente, Aparecendo uma sim, tela sim. da. Apareceu, tava... Ah, Pode bacana. tocar, Tá. Luiz. Perfeito. Então, o que é a ANA, né, presidente? Esse nome feminino, empoderado, né? Quando a gente trouxe, né, a Associação Nacional de Administração, essa entidade também do terceiro setor, né?
por uma necessidade, inicialmente, dos administradores. Casou muito bem essa persona, né, desse nome feminino. Então, a ANA, Associação Nacional de Administração, hoje a gente está aqui, né, na região central de São Paulo, né? A gente foi constituído e fundado em 2016 por administradores, por educadores. A minha formação é administração de empresas, né? Justamente para a gente trazer o mundo do saber para o mundo do fazer. A ANA foi constituída com esse propósito. A gente identificou alguns gaps no mercado de trabalho, na formação, na inclusão desses jovens, né? No segmento da administração e todas as áreas que ela atua. E aí, a gente fica aqui na 9 de julho, para quem não conhece, eu sei que tem gente aí de todos os cantos, né, presidente? A gente está bem próximo da Avenida Paulista, na Avenida 9 de Julho, esquina com a Rua Estados Unidos. Então, a nossa sede própria aqui. E o nosso presidente, talvez muitos aqui conheçam, né, o Dr. Roberto Carvalho Cardoso. Ele gosta de todos os nomes aí, principalmente de ser chamado de professor. Ele atuou na FGV por mais de 40 anos, mas além de professor, né, na Fundação Getúlio Vargas, presidente por algumas gestões do CRA São Paulo, do Conselho Regional de Administração, do Sindicato dos Administradores do Estado de São Paulo, da FENAD, né, da Federação Nacional dos Administradores, que debaixo hoje dessa federação congregam 14 sindicatos dentro aqui do Brasil, e nosso presidente aqui da Associação Nacional de Administração. Eu também tenho o prazer de conhecer o Dr. Roberto já há mais de 18 anos, né? Eu atuo nesse segmento aqui, e aí eu aproveito para me fazer a minha apresentação, né? Então, Luiz Douglas de Souza, administrador de empresas, casado com 4 pessoas, né, que eu falo da família em loco, lá, além dos meus 2 filhos, a minha cunhada e o meu cachorro, Max, que é o que mais parece comigo, e faz parte da família. Trabalho nesse segmento, né, do terceiro setor há mais de 22 anos, com muito orgulho, mas a principal, talvez, característica que eu gosto de colocar nas apresentações que eu faço, presidente Edson, é que eu comecei a minha carreira profissional como um jovem aprendiz, há 40 anos atrás, né? Completei 54 anos agora, e a minha primeira oportunidade como aprendiz foi no Banco do Brasil, e eu posso falar que mudou a minha vida. Eu venho de uma região central também aqui de São Paulo, Bom Retiro, uma região carente também, e eu tive o privilégio naquela época, pela escola e pela minha iniciativa também, de querer ingressar, e necessidade, né, de trabalhar. Venho de uma família com a minha mãe e mais 5 irmãos, né, e de sustento também. E aí eu conheci o programa Aprendiz. Ele não tinha, lógico, esse formato lá em 1980 e pouquinho, né? Mas foi o que me ajudou a ingressar no mercado de trabalho, ter contato com pessoas, com gestores que realmente me impactaram, presidente. Então, quero agradecer novamente. E aí a gente veio parar aqui hoje no quarteirão que a gente chama da administração. Então, novamente, aqui a gente traz as informações das casas que representam aqui os administradores. E aí, quando eu falo administrador, de todas as áreas: o administrador público, o administrador hospitalar, né, presidente? Que a gente pode estar impactando aqui diretamente também, e de diversas áreas de atuação aí dos administradores. Então, neste quarteirão, além da nossa sede da ANA, que fica bem aqui na esquina, né, da 9 de julho com a Rua Estados Unidos, nós temos o Sindicato dos Administradores do Estado de São Paulo, a FENAD, que é a Federação Nacional dos Administradores, e o Conselho, que é o CRA, que é o Conselho Regional de Administração.
Então, a casa também está aberta, as casas, né, estão abertas para quem estiver aqui, quiser nos conhecer, vai ser um prazer e tomar um café aqui com a gente. Nossos pilares, então, que tem muito a ver com o Sindiosfio, né, com a conversa que nós viemos tratando, né, presidente, de como que a gente pode trazer serviço com qualidade, com informação. Então, nossos pilares são empregabilidade, educação, saúde, e depois eu vou explicar o porquê que saúde é tão importante para esses jovens, né, para todos, mas principalmente para esse jovem, principalmente o jovem de vulnerabilidade social, e a questão da credibilidade, que não só o segmento da administração, essas casas trazem, mas as parcerias que nós temos hoje. E aí a gente fala do propósito, né? Da importância que é trazer dentro da ANA e das parcerias, junto com as empresas, que são elas que concedem as vagas, a inserção desses jovens no mercado de trabalho, geração de renda e a capacitação profissional desses jovens. Como nós podemos cada vez mais atuar em rede e trazer esses pilares para a sociedade. Por que tudo isso? Cenário hoje da nossa juventude. Apesar de a gente estar num momento bacana, vamos dizer assim, da economia, com um nível de desemprego baixo, quando a gente faz o recorte, principalmente para a juventude, para os jovens, e aí a gente trouxe um recorte aqui do IBGE de 2023, que quando a gente pega jovens de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é 2 ou até 3 vezes maior do que a taxa nacional. Isso demonstra que o jovem tem, sim, dificuldades de serem inseridos no mercado de trabalho. E por isso esses programas de entrada, seja o programa da aprendizagem, programa Jovem Aprendiz, ou programas de estágio, eles são de extrema importância para a gente minimizar esses números e cada vez mais conseguir trazer esses jovens para o mundo do fazer, resgatá-los do que a gente fala, né, que é do emprego informal, e sim trazê-los para o emprego formal e para uma formação junto às organizações públicas, privadas, do terceiro setor. Aqui, eu não sei se vai sair o som. Na sede da ANA, em São Paulo, reunimos grandes nomes para debater a empregabilidade juvenil. Os temas discutidos foram inclusão de jovens da Fundação Casa no mercado de trabalho, inclusão de aprendizes com autismo, cumprimento da cota de aprendizes nos processos de licitações públicas. O encontro contou com a presença da vereadora Sandra Santana, do auditor fiscal do trabalho Isaac Pereira, da presidente da Fundação Casa, Cláudia Carleto, do CEO da Adapt, Emanuel Santana, e empresas parceiras da ANA. O evento marcou um passo importante na construção de soluções para a empregabilidade juvenil e reafirma o compromisso da ANA em conectar empresas, setor público e sociedade na promoção da inclusão social. Veja alguns relatos sobre o evento. Um evento incrível organizado aqui pela ANA, no qual trouxe empresas, trouxe especialistas, trouxe pessoas do Ministério do Trabalho e a gente aqui da Fundação Casa para falar um pouquinho também sobre qual é o desafio da inclusão profissional dos adolescentes em situação de altíssima vulnerabilidade. Então, essa é uma missão que tem que envolver, de fato, todos os setores da sociedade. E a ANA, hoje aqui, deu um grande exemplo, sendo palco de organização desse encontro que, com certeza, vai impactar socialmente o estado de São Paulo. Meu nome é Sueli, eu represento o Conselho Municipal da Criança e Adolescente da Prefeitura de São Paulo. Queríamos agradecer o convite, somos honrados e é muito importante o fortalecimento de ações como essa para a política pública. Vinícius? Sou Vinícius, assessor do CMDCA. Foi muito importante essa reunião com vários agentes que perpetuam a política pública do município de São Paulo, não só do município, mas do Estado e também da União. Tá? Então, muito importante essa divulgação e também a execução desses projetos. Eu sou a Bianca, trabalho no Grupo Nós.
detentora aí das marcas Oxo e Shell Select. Trabalho na área de diversidade do Grupo Nós. E hoje a gente foi convidado aqui para conhecer um pouco mais da Ana, saber aí um pouco sobre os parceiros. A gente ficou muito feliz. A gente entende que tem muitas oportunidades também para a gente formar essa parceria junto com a Ana e incluir, né, os aprendizes, né, os jovens em situação de vulnerabilidade, mas também as pessoas com deficiência. Então foi muito oportuno estar aqui nessa agenda hoje, ouvindo tantas pessoas importantes. A gente agradece aí o grupo o time da Ana por ter nos convidado. Muito obrigada. O evento da Ana, para mim, foi importantíssimo hoje, especialmente pelo fato da gente tratar de vulnerabilidade, de inserção de adolescentes e jovens vulneráveis no mercado de trabalho. Isso é uma questão muito cara para nós, porque é essa dificuldade de quem mais precisa entrar no mercado de trabalho. É o que eu vi hoje aqui, que há, de fato, pessoas interessadas em fazer cumprir a lei, o normativo, mas, acima de tudo, pessoas interessadas no bem-estar do próximo. Pessoas que estão realmente em risco social, a gente trazer para uma situação de calmaria, uma situação em que ela esteja empregada, em que ela esteja vislumbrando, de fato, um futuro mais próspero. Então, aqui, de fato, hoje na Ana, a gente pôde ver, e diante dessas parcerias e dessas pessoas que a gente está vendo que estão compondo já essa rede esses canais, né, com a Ana. Então, para nós, é muito interessante e muito importante, e que isso se expanda. A nossa intenção é que isso se expanda e que a aprendizagem profissional cresça cada vez mais, inserindo esses adolescentes, inserindo esses jovens em risco social, é o que a gente, de fato, espera. Gente, o evento da Ana aqui hoje foi fantástico. Ela conectou várias pessoas muito interessantes, vários atores da sociedade. Então, nós tivemos aí Fundação Casa, Ministério do Trabalho, empresas, para a gente mudar justamente esse cenário da inclusão, tanto de pessoas autistas como a pessoas em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Então, assim, parabéns à Ana, já são parceiros nossos aí com relação ao Plateia, e agora sim, poxa, várias oportunidades, vem novidades por aí. A inclusão social e a outro formação tema importante profissional que a gente dos vai jovens foram tema de uma reunião com a presidência da Câmara nesta quarta-feira. A reunião com a diretoria da ANA, a Associação Nacional de Administração, com um representante do Ministério do Trabalho e com o primeiro vice-presidente do Legislativo paulistano, vereador João Jorge, do MDB, foi mediada pela vereadora Sandra Santana, também do MDB. Na sala da presidência, eles conversaram a respeito de ideias que possam promover mais inclusão social e formação profissional para os jovens, principalmente para aqueles que podem participar do programa Jovem Aprendiz. É trazer aqui para casa a possibilidade de estar abraçando ainda mais essa causa, que é uma causa tão nobre, e aí a gente fala dos jovens, prioritariamente, o jovem que está egresso do sistema prisional, os jovens vítimas de violência doméstica, o jovem neurodivergente, enfim. Então, por que a gente trouxe esses vídeos, presidente, e pessoal que está nos acompanhando aí, né? E até o tema aqui da nossa apresentação em parceria com o Sindiosfil. Existem caminhos hoje para o cumprimento da cota de aprendizes, né? Hoje, os hospitais, sejam eles privados ou do terceiro setor, né, das organizações filantrópicas, enfim, públicos ou privados, eles podem contratar esses jovens dentro da legislação, e aí, lógico, tem toda a questão de periculosidade, insalubridade, e aí a gente vai focar nos jovens acima de 18 anos, e também para as áreas que esses hospitais e Santa Casas precisam, isso é importante, mas também aquelas organizações, aquelas empresas que não querem ou não podem muitas vezes, ou não têm estrutura para receber esses jovens por várias questões, espaço, limitação financeira, ou até por contratos com empresas
públicas ou privadas, elas podem ceder as suas cotas de jovens aprendizes, o que está dentro da legislação e no normativo, o que a gente chama de cota alternativa, aonde esses jovens, essa cota que vai subir lá dentro do e-social daquele CNPJ daquela empresa, será cedido para empresas públicas, uma Câmara Municipal, uma prefeitura, uma escola, uma biblioteca, cumprindo, então, a cota daquela empresa e a empresa custeando todas as questões de salário, encargos sociais e a sua formação, mas que aquele jovem vai poder atuar dentro de um órgão público, dentro de uma organização do terceiro setor, homologada pelo Ministério do Trabalho. Então, são esses caminhos que a ANA, cada vez mais, está propondo em rede, e aí o Sindiosfil é um grande parceiro, é um canal para que a gente possa trazer essas informações e essas soluções. Aquela organização, então, que deseja contratar os seus jovens aprendizes, desenvolver dentro do seu core business, ok, ótimo, é um caminho. Aquelas empresas, por essas questões que eu apresentei e eu relatei aqui, que não querem, mas que desejam sim e precisam também cumprir a sua cota, ela pode optar pela cota alternativa. Antigamente a gente chamava de cota social, mas a gente não quer trazer essa marca, né? Assim como uma cota alternativa, e também cumprir a legislação. E isso está ganhando muita força e muito holofote, presidente, e o pessoal que nos acompanha aqui, para alguns segmentos. Então, por exemplo, vamos pegar os segmentos agora de postos de gasolina, né? Então, muitos postos de gasolina precisam também cumprir a cota de jovem aprendiz, né? De jovens aprendizes. E aí, eles têm algumas questões, às vezes, tem um programa que forma esse jovem, né? Então, a ANA, a Associação Nacional de Administração, junto com a Fundação Roberto Marinho, nós montamos um programa de jovem aprendizes para o segmento de postos de gasolina, um programa para frentistas. E quem é esse público? Também, pela sua questão de insalubridade, de riscos, né, periculosidade, jovens acima de 18 anos. Então, tem postos que estão contratando esses jovens dentro do seu negócio, dentro da sua operação, e tem postos que não querem colocar o seu aprendiz, o seu jovem dentro da sua operação e acabam cedendo esses jovens para a cota alternativa, para a cota social, né? Esse antigo nome que a gente usava. Então, estes caminhos, a ANA, o próprio Sindiosfil, estão trazendo não só para os seus associados, mas também para a sociedade. Porque se as empresas têm que cumprir o normativo, a legislação, se as empresas têm que subir essas informações dentro do e-social, né? E a fiscalização hoje mudou muito, né? Ela é eletrônica, é via DET, né? Toda a comunicação hoje via e-mail. Então, como nós podemos trabalhar dentro dessa parceria, trazer uma orientação legal, jurídica e com possibilidades para esses agentes, para essas empresas, e que ela possa escolher o seu caminho, contratando jovens aprendizes para o seu negócio, dentro do seu core business, ou através da cota alternativa. Então, a ANA, hoje, entre ANA, sindicato, nós temos mais de 120 mil administradores associados no estado de São Paulo, e com essa parceria a gente aumenta muito mais aí o impacto junto com o Sindiosfil, para trazer esses braços, né, de inclusão de jovens, sejam através dos programas de estágio ou dos programas de aprendizagem, e também de inclusão de pessoas com deficiência. E aí eu trago também uma alternativa aqui para os RHs, né, e para os administradores também, que muitos auditores do Ministério do Trabalho estão abertos a escutar projetos.
escutar alternativas, porque tem uma máxima, né, que se a gente faz a mesma coisa da mesma forma, os resultados serão os mesmos. Mas se a gente busca novos caminhos, novas alternativas, a gente pode ter números, resultados diferentes. E o Ministério do Trabalho está muito aberto a escutar essas possibilidades, esses projetos, principalmente de inserção de jovens aprendizes, de aprendizes, então, mas também com deficiência. E neste período que ele está contratado como um jovem aprendiz, ele ter uma formação, uma capacitação, e aí a gente não tem a limitação quando o aprendiz é deficiente de 24 anos, ele pode ter 25, 26, 30, 35, 40 anos, e também de negociar isso junto ao Ministério do Trabalho, o congelamento da sua cota de pessoa com deficiência, presidente Edson, no período que ele está contratado como jovem aprendiz. Então, não é uma substituição, não é uma dupla cota que eu estou cumprindo, mas existe um olhar do Ministério do Trabalho em congelar aquela cota parcial ou total de pessoas com deficiência, enquanto se apresenta um projeto e se demonstra a efetividade daquele projeto, seja no processo de seleção, inserção e formação desses aprendizes com deficiência. Aqui a gente tem orgulho de falar que a gente está trazendo olhar também para o jovem neurodivergente, principalmente o jovem autista de suporte 1. E as empresas, os RHs, estão vendo que esses jovens têm habilidades e competências muito especiais para determinadas áreas, determinadas funções, né? Então, a ANA, junto com essa rede, junto com parcerias, a gente está conseguindo também quebrar essa barreira e esse paradigma da inserção de pessoas com deficiência nos programas de aprendizagem e conjuntamente com o Ministério do Trabalho, empresa, entidade, parceiros e Ministério do Trabalho, a gente apresenta um projeto, uma solução para aquele cumprimento. Então, eu não quero me estender muito, presidente, eu trouxe aqui também um pouquinho do que o nosso presidente Roberto Carvalho Cardoso nos colocou como desafio, logo quando a ANA nasceu, esse braço social, né? Bacana, né? Temos uma sede, estamos num lugar privilegiado, no Jardim América, próximo à Paulista, mas como os nossos serviços podem chegar nos extremos, nos territórios, nos municípios, nos bairros onde esse jovem e as empresas estão. Então, aqui eu trago um pouquinho da nossa história de 2 anos e pouco para cá, dessa atividade que a ANA faz, né, do social, dos programas de aprendizagem e estágio. Aqui, para quem não conhece, São Paulo, principalmente a capital, tem uma estrutura dos CELs, né, esses Centros Educacionais Unificados, e a ANA faz, periodicamente, alguns eventos, e aí esse CEL aqui que eu trouxe, que é o Jardim Paulistano, que é no extremo da Zona Norte, aqui de São Paulo, a gente conseguiu atender num único dia 400 jovens. E neste dia a gente consegue falar para os jovens como é importante ele se preparar para um processo seletivo, para uma entrevista, como ele pode preparar o seu currículo, como ele pode ter um perfil no LinkedIn, né, doutor Edson? Como a gente discutiu isso, né? Não adianta nada a gente se mobilizar, né? A rede se mobilizar, as empresas abrirem as portas para esses jovens e ele não estar minimamente preparado para esse momento que é o processo seletivo, que muitas vezes a empresa, quem está ali, o profissional de recursos humanos, quem está fazendo a seleção, quer conhecer a história desse jovem, onde ele mora, como que ele talvez ajuda a família, como ele faz um trabalho voluntário, aonde ele está situado. Então, esse trabalho a gente faz de orientação junto a esses jovens em vários espaços. Então, aqui, o CEL Paulistano é um desses espaços. Em Itaquera, a gente tem uma parceria muito fantástica também, muito, muito grande com o SESC São Paulo.
E aí eu trago uma informação. Todas as empresas que contratam hoje nossos estagiários, nossos aprendizes, esses jovens recebem gratuitamente acesso à carteirinha do SESC, gratuitamente, a carteirinha plena. Então, lembra que eu falei dos pilares lá da Ana, né? Empregabilidade, educação, saúde. Então, esses jovens, ao ingressarem nos programas de aprendizagem e de estágio, ele entra como um benefício a mais. O jovem recebe uma informação que ele fala, pô, além daquele salário, além da bolsa, além desses benefícios, eu também tenho direito ao SESC, eu tenho um pilar de educação, cultura, lazer, que também é importante para a formação desse jovem. E a gente faz essas ações dentro também dos espaços do SESC, aqui foi do espaço de Itaquera, e recentemente nós participamos aqui dos 104 anos de Paraisópolis. A gente participa do grupo do G10 Favelas, que é justamente para a gente levar essas vagas, levar essas informações, levar essas bandeiras, né, dos nossos parceiros para dentro dessa comunidade e outras também, né? Então, lá a gente consegue, dentro de uma estrutura muito bacana, porque às vezes o que chega para nós é só a parte, vamos dizer assim, não tão boa desses espaços, mas, por exemplo, existe um pavilhão, para quem não conhece Paraisópolis, de eventos, um espaço muito bacana, muito apropriado, e a gente consegue levar serviços e informações, inclusive em parcerias com escolas, para os cursos de veterinária, para os cursos de enfermagem, levando também serviços que agregam essas comunidades. Não vou me estender muito, então a gente está dentro das igrejas, dentro dos clubes, dentro das escolas. Aqui é mais um exemplo, né? Na região de Guaianazes, onde a gente leva essas ações e informações, da Igreja Batista, de uma comunidade lá em Itaquera. Então, como a Ana, como os nossos parceiros, como os programas podem chegar nas pontas. E aí, a gente participa também das feiras de estágio, das feiras de empregabilidade. Aqui é um exemplo com a Unicid, mas a gente faz com a Unip, com a Mackenzie, com a PUC, com várias instituições, com a Anhanguera, que é um grande parceiro, inclusive 7 salas para a Ana, gratuitamente, para a gente fazer a capacitação e formação de jovens aprendizes dentro dos seus espaços também. Aqui uma escola estadual, né? 2 escolas estaduais que a gente faz essas ações, principalmente focando no público de 14, 15, 16 anos para cima do ensino médio. Uma escola no bairro do Limão, a Escola Luiz Gonzaga Reguini, foi um evento bem bacana também, atendemos mais de 100 jovens lá, a Escola Estadual Maria Zilda. Então, eu estou trazendo aqui um outro céu, o Céu Heliópolis, né? Uma estrutura que está dentro da comunidade de Heliópolis. Olha que espaço bacana, olha que espaço fantástico que a gente pode trazer as vagas, né? Lógico, das empresas aqui da região de São Paulo, mas a gente faz isso regionalmente também. A gente pega as empresas que têm as suas vagas naquele município, naquela região, e vai buscar as parcerias para levar as vagas dentro desses espaços. E aí, já caminhando aqui para a parte final, um vídeo para falar um pouquinho da Ana aqui também, tá? Principalmente 2024. A gente tem uma notícia muito bacana. A ANA, Associação Nacional de Administração, acaba de formalizar uma parceria com a Fundação Roberto Marinho. Aqui também foi um encontro com a Cláudia Carleto, hoje presidente da Fundação Casa, e a gente, em parceria com a Fundação Casa, principalmente os jovens que já cumpriram a sua medida socioeducativa, a gente procura também trazer esse jovem para um bate-papo, para um acompanhamento e encaminhá-los também
para as vagas, desde que a empresa, lógico, esteja aberta e queira receber esses jovens, mas a gente trabalha e atua muito nesse sentido de que as organizações abram as suas portas para esse público, principalmente senão a gente vai perder para o que a gente chama do PCC-SA, né? PCC-SA paga em dia, paga em dinheiro, né, presidente? É organizado hoje, e eles pagam às vezes 200, 300 reais a diária desse jovem. Muitas vezes esse jovem não é um usuário de drogas, muitas vezes esse jovem ele está numa situação de vulnerabilidade extrema, precisa levar comida para casa, às vezes mora com a avó, com o avô, né? Eu acompanho esses casos aqui e eu posso trazer esses relatos, mas quando a gente acolhe realmente esse jovem, fala que existe um caminho legal, e aí a nossa parceria com a Fundação Roberto Marinho, o programa Aprendiz Legal, então a Fundação Roberto Marinho é detentora, né, da marca do programa Aprendiz Legal, e a Ana é a implementadora do programa Jovem Aprendiz, do programa Aprendiz Legal, que é um programa realmente muito bacana para diversas áreas que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. A gente vai conversar com os conselhos tutelar para ver situações de alguns jovens que prioritariamente, né, estão em situação de abrigo, né, e principalmente esse jovem na faixa de 14, 15, 16 até 18 anos tem a sua chance diminuta de adoção. E eu não sei se todos que estão nos acompanhando aqui sabem que esse jovem, ao completar 18 anos, ele tem que sair da casa de abrigo. E aí, amigos, eu pergunto, como esse jovem tem renda? Como esse jovem vai se virar? Ele sai do acolhimento, né? do braço do poder público e ele vai para a rua. E aí ele precisa pagar aluguel, ele precisa ter renda. Como que nós, como sociedade, podemos nos mobilizar e impactar esses jovens, né? Falar que existem caminhos de emprego, seja pelo programa de aprendizagem, seja pelo programa de estágio, ou seja por uma vaga CLT efetiva, né? Para ele ter minimamente o sustento e ele conseguir, né, se sustentar. Então, aqui rapidamente, já encerrando, o programa de estágio também, e aí eu estendo aos hospitais a possibilidade não só do estágio não obrigatório, mas do estágio obrigatório. A Ana faz esse trabalho também da gestão do contrato, todo o processo seletivo, e trazemos esses benefícios que, além do SESC, todos os nossos estagiários aprendizes recebem gratuitamente, é um custo nosso, de telemedicina e orientação psicológica gratuita, principalmente agora pela NR01, da responsabilidade das empresas, da questão da saúde mental também dos seus colaboradores. A Ana já tinha identificado esse pilar como um pilar de saúde importante para os jovens. Então, minimamente, aquele jovem, apesar que ele pode estar no ambiente de hospital, né, e ele deve ter acesso aí ao atendimento, mas ele pode fazer um atendimento 24 horas, 7 dias por semana, por teleserviço, num parceiro da Ana, sem impactar, sem ele ter que ir até um posto médico, podendo receber o seu atestado médico validado digitalmente, por e-mail, por WhatsApp, e a receita também daquele primeiro atendimento, daquele atendimento emergencial. Então, tanto os estagiários quanto os aprendizes recebem esse serviço gratuito. Aqui, falando realmente do nosso programa do Jovem Aprendiz, como eu comentei, uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, Unicef e OIT, Organização Internacional do Trabalho. Nós somos, então, uma entidade implementadora do programa de aprendizagem, regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui, então, está o nosso certificado, a nossa entidade habilitada, fica à disposição para consulta pública também. E aqui, eu acho que é o mais importante, presidente. Quando a Ana, junto com a Fundação Roberto Marinho, a gente começou a discutir, né? Olha, as organizações, então, têm cota, elas têm áreas diversas de atuação. A gente trouxe vários programas que se encaixam dentro das organizações. É lógico, o nosso DNA é o DNA do administrador, e aqui eu vou falar do arco administrativo, é o programa com mais adesão. Mas será que uma Santa Casa, um hospital,
público ou privado, ele precisa só contratar jovens aprendizes para a área administrativa? Não, ele pode ter, por exemplo, jovens na sua área de cozinha, né? Se é direta ou terceirizada, a gente atende hoje esses terceirizados, por exemplo, com empresas como a Sapori, como a Premium, como a GRA, se eu não me engano, se eu não tiver, também, presidente, com uma parceria que nós fizemos com a ABERC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Então, vejam, aqui não é, a gente quer atuar em rede e cada um com o seu melhor, cada um fazendo essa roda girar. Então, a gente tem programas para o arco administrativo, para o agronegócio, para a parte de logística. O hospital tem logística dentro do hospital? Tem. Desde o recebimento de insumos, materiais, pode ter um jovem para essa área, Douglas? Pode. Dentro do CBO que a gente contrata? Pode. Então, a ANA, junto, né, com os nossos parceiros, a gente quer entender as dores dos RHs, dos contratantes, dos gestores, e junto a gente entender aonde a gente pode colocar aquele aprendiz, de que forma mais benéfica a gente pode trazer isso para o core business da empresa. Então, esses são alguns dos programas. Como eu falei, a gente acabou de homologar um programa para frentistas, para postos de gasolina, e a gente tem certeza que a gente vai ter uma adesão muito bacana também das empresas, né, como Ipiranga, como a Petrobras, para a gente poder evoluir e trazer esse olhar também para os jovens. Como eu comentei, a telemedicina e orientação psicológica, eu já falei um pouquinho aqui. E aqui são alguns outros projetos que a ANA faz. Eu comentei aqui empregabilidade para autistas. Então, a gente se preocupa como esse jovem hoje é acolhido na escola, mas como o mercado de trabalho acolhe hoje, principalmente o autista. Um dado importante aqui para os colegas. A cada 7 jovens autistas na faixa de 18 a 29 anos, 6 estão desempregados. E aí um outro detalhe, hoje o jovem com deficiência que entra no programa Aprendiz, ele não perde o LOAS. Então ele não fica naquela zona, vamos dizer assim, confortável de ficar em casa recebendo um subsídio do governo e não entrar no mercado de trabalho. A gente está fazendo esse movimento justamente para isso, para que ele venha para o mercado de trabalho, ele consiga ser autossustentável, se desenvolva e depois caminhe com as suas próprias energias, tá? Então, o programa Aprendiz Autista, como eu comentei, a gente já tem um projeto em andamento aqui com uma empresa que contratou 30 jovens, todos autistas. Esse é um projeto muito bacana e com o apoio do CMDCA e da Prefeitura de São Paulo, que através do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e Prefeitura de São Paulo, que é um projeto em Guaianazes, onde a gente está atendendo 240 meninas, prioritariamente. Aqui é o pré-mundo do trabalho. Então, como a gente pode atender esses jovens ensinando tecnologia, pacote Office, né? Fazer uma planilha, fazer um documento no Word. Eles têm acesso à máquina, né? A um equipamento, a um notebook, mas também tratando questões comportamentais para quando tiver as oportunidades, a gente possa encaminhá-los para as vagas. E um outro projeto que a gente tem com a Fundação Roberto Marinho, que é através do Coliga, que a gente traz também oficinas para economia criativa, para economia 4.0, e aí a gente atende desde os jovens, mas a gente atende a mãe desse jovem neurodivergente. A gente capacita essa mãe de um jovem atípico, né, de um jovem autista, para que ela tenha um mínimo de formação também e ela consiga trabalhar, muitas vezes remotamente ou de forma presencial. Então, esse é um programa que a gente está fazendo com o Liga. Inclusive, na sexta-feira estaremos aqui em São Paulo, junto com a Fundação Roberto Marinho e o Ministério do Trabalho. O ministro Luiz Marinho vai participar desse evento, de como também a gente expande esse serviço junto
à sociedade. Alguns cursos que a gente traz do Google, gratuitamente também, para a formação desses jovens, tudo gratuito, tá? Para os jovens, para os tanto estagiários, aprendizes ou os estudantes que se cadastram com a gente, não é cobrado nada. A gente faz simulações também de entrevistas artificiais. Então, como eu preparo esse jovem? Como eu consigo ganhar escala e minimamente treinar esse jovem para um momento de entrevista? Então, a gente tem uma parceria com a Digaí e a gente faz essas simulações com jovens para que ele possa conhecer a empresa, ele possa conhecer a área que ele quer atuar ou ele vai atuar, e na hora da entrevista ele ter um mínimo de informação daquela empresa, daquela vaga, para ter uma conversa com o seu gestor. E ele não chegar lá e falar assim, minha mãe, meu pai, meu padrinho me mandou aqui para uma entrevista. Não, ele tem que ter informação daquela oportunidade. E aqui, finalizando, novamente, presidente, quero agradecer a oportunidade, através do Sindiosfio, através desse evento, né, hospitalar tão grande, tão fantástico. Tive informações aqui que é o terceiro maior do mundo. Imagina o impacto que isso possa trazer, principalmente para a nossa sociedade, principalmente para os municípios, né, que também têm as suas demandas, os hospitais, as santas casas, e precisam contratar mão de obra. Então, deixo aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento e fico aberto. Os nossos parceiros aqui, além do Emprega Comunidade, SESC, Sindiosfio, a gente trabalha com outras instituições que trabalham também com jovens em rede, como o PROA, Instituto Coca-Cola, Jovens do Brasil, CEL, e a ADAPT, que é um parceiro fantástico, principalmente no trabalho que a gente está fazendo com jovens autistas. Obrigado, gratidão, desculpa se eu me estendi muito ou se eu falei muito, mas eu quis aproveitar a oportunidade aqui, presidente. Obrigado. Você me sufocou aqui, porque nós temos aqui 13 minutos agora. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é você lançar aqui no chat para todo mundo os seus Boa. contatos, o seu e-mail, o seu Perfeito. telefone, o seu WhatsApp. Você pode fazer isso já, por favor? Posso, já vou colocar aqui já. Isso, porque nós já temos duas perguntas aqui e Ótimo. temos outras que não vai dar tempo de fazer e a gente vai remeter para que o professor possa responder isso posteriormente, né? Perfeito, perfeito. Mas enquanto que você preenche, eu queria desde já parabenizar a entidade, a Obrigado. Javista. Coloque também seu WhatsApp, por favor. Queria parabenizar você por todas as atividades que vocês mostraram, né? Nós vamos marcar daqui, acho que algum mês, não me recordo, mas existe uma palestra VIP que vocês vão dar aqui dentro do sindicato, né? Mas Perfeito. só para uma questão de elegância, deixar aqui para todos que estão nos ouvindo, o e-mail do professor Luiz é luiz_douglas@associaçãoana.org.br e o telefone dele é 998469315. Vou repetir, 998469315. Inclusive, está deixando aí o site dele à disposição, www.associacãoana.org.br, né? E eu Barra quero aproveitar social. para o Luiz, bem rapidinho aí, Luiz, para você me responder duas perguntas em tela que é da senhora Maraísa Martins Moreira. Bom dia. Para os aprendizes com TEA, vocês têm parceria e indicação de currículos para convidá-los a participar de processos seletivos? Vocês possuem Sim. treinamentos de sensibilização para gestores de equipamentos? Você pode responder para a Marisa, por favor, ou Perfeito. Douglas? Agradecer a Maraísa a pergunta, importantíssima. Então, Maraísa, a gente se preocupa não só em acolher esse jovem, né, esse jovem neurodivergente, né, esse autista, mas como a gente sensibiliza as empresas, no mínimo, né, de comunicação, de entender que esse jovem tem uma forma diferente, muitas vezes, de se comunicar, do trato no dia a dia. Então, a gente faz esse trabalho com as empresas e com as escolas, tá? Sem seu áudio, presidente. Desculpa. Laura Dobelli, se ela estiver ainda na sala, pedir para que ela
identifique com a instituição, Laura, mas o professor Luiz já deixou aqui de antemão o e-mail dele para contato, né? E eu estou pedindo aqui a minha assessoria para me informar que nós vamos ter uma palestra VIP da Ana. Só precisaria saber qual a data da palestra VIP da Ana. Eu já informo. Bem rapidinho também, ô Luiz, dizer para você o seguinte, que essa parceria que nós firmamos, ela é fundamental para que a gente possa, por esses dias agora, estar instruindo as organizações em todas as dificuldades que elas têm para cumprir não só a lei de cota, mas também do aprendiz. Até porque nós fizemos agora recentemente um diagnóstico com todos os hospitais, haja vista que esses hospitais, alguns deles já estão sendo notificados, outros estão sendo multados, outros têm termo de ajustamento de conduta e eles não estão conseguindo cumprir essas normativas. Por isso aí é que nós firmamos essa parceria com a ANA, que julgamos aí de extrema valia, até para que a gente possa auxiliar isso, né? Deixa eu só ver qual a data? Então, não está agendado ainda, mas nesse mês agora seguinte, Fico à a gente vai disposição, agendar e vai presidente. colocar no site para que vocês possam estar cientes. Luiz, então eu queria desde já agradecer imensamente a sua participação, pedir desculpas aí a todos aqueles que não tiveram oportunidade de fazer perguntas. O Luiz fez a sua explanação muito dedicada, com todas as suas parcerias. Mas estamos deixando aqui o telefone do Luiz, o e-mail, para que os senhores possam fazer os contatos com o Luiz, o Underline Douglas, Associação ana.org.br, telefone 11 99846 9315. E Luiz, estamos aqui à sua disposição. Vamos marcar esse evento aqui presencialmente para que a gente possa fazer essa apresentação para alguns convidados que têm algumas dificuldades nesse empreendimento. Queria agradecer imensamente a sua participação, viu, Luiz? Imagina, presidente, quero agradecer novamente, em nome da ANA, da Associação Nacional de Administração. O senhor, quando a gente procurou aí, né, o Sindiosfil, foi muito gentil, entendeu esse trabalho, né, que tem que ser feito pelos sindicatos, né, pelos RHs. Eu acho que todos nós temos filhos, um sobrinho, alguém que talvez esteja até em dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E existem bons programas de inserção, o programa de jovem aprendizes é um bom programa, o programa de estágio é um bom programa, e como a gente pode atuar em rede, né? E aí eu queria deixar a todos os associados, todos os participantes, que a ANA, ela consegue atuar no estado de São Paulo, conjuntamente com a Fundação Roberto Marinho. Nós temos outras entidades, às vezes a ANA não vai ter um polo de formação, de capacitação, por exemplo, de aprendizes naquele município, mas nós temos uma rede e é o mesmo programa, é a mesma qualidade, a mesma entrega, os mesmos valores, vamos dizer também assim, de parceria, né? Então, a gente, no próprio site do Sindiosfil, existe lá uma parceria com uma condição mais favorável, né? Que o presidente trouxe isso como um pedido dele, olha, traga o melhor, mas traga com custo, porque hoje as Santas Casas, né, a gente sabe das dificuldades de se manter e tal. Então, a gente também, como uma entidade do terceiro setor, quer trazer melhor informação, melhor programa, melhor conteúdo, com condições realmente que são importantíssimas aí de investimento para os hospitais, enfim, para Santas Casas. E um outro detalhe que eu vou deixar aqui, que eu sei que vai ficar gravado e que é importante: hoje, qualquer empresa, seja um hospital, uma Santa Casa, qualquer empresa, desde um MEI que forneça ou tenha um contrato com a esfera pública, seja municipal, estadual ou federal, dentro da nova lei de licitações, a 14133, ela também é obrigada a comprovar
não só na sua habilitação, mas durante a vigência do seu contrato, da sua prestação de serviço, que seja a sua cota de jovem aprendiz. Então, é uma outra informação, né, presidente, que o senhor tinha pedido para reforçar. É importante a gente trazer esse conteúdo como uma orientação. Olhem para a sua cota de aprendizes. Se você tem contrato com a esfera municipal, estadual ou federal, você tem que estar cumprindo a sua cota de jovens. Obrigado mais uma vez, presidente. Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer mais ou menos a todos aqueles que estiveram na nossa sala, parabenizar aí a Ana, através da pessoa do professor Luiz Douglas, e não deixamos os senhores para que não deixam de estar acompanhando outras outras que serão organizadas. Muito obrigado, viu, Luiz? Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.